A paz de Cristo Jesus, meus queridos irmãos. Hoje eu vou abordar um assunto muito importante, um assunto que nesses últimos dias nós vamos ter que bater muito nessa tecla, que é o nome de Jesus Cristo. A necessidade é muito grande de nós começarmos a pronunciar, a anunciar o Filho de Deus. É muito importante que a igreja comece a falar no nome de Jesus. Por quê? Jesus ele fala assim: eu não vim no meu próprio nome e vocês não me receberam, mas virá um no seu próprio nome e esse vocês o receberão. Então é necessário que a gente anuncie o nome de Cristo, anuncie o nome de Jesus, porque o adversário das nossas almas, ele está tirando o nome de Jesus dos cultos, está tirando o nome de Jesus dos milagres, está tirando o nome de Jesus das igrejas. E nós temos que estar atentos a isso, porque o próprio Jesus, ele deixou isso escrito segundo o Evangelho de João, escreveu João. Ele começa assim no verso 17, no capítulo 17, perdão, corrigindo. Está escrito assim: Pai, a hora vem, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. E ele vai dizer assim também no verso de número 3. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam. Então, o que ele está dizendo aqui? Pai, glorifica teu filho, para que teu filho seja glorificado. E a vida eterna é essa, que eles te conheçam. A salvação vem através do ser humano conhecer a palavra de Deus. Vida eterna só pode vir através de chegar à palavra de Deus. Sem isso é impossível. Porque a Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então não tem salvação sem o anunciamento do Filho de Deus. Não tem como. Então as pessoas têm que ouvir o Evangelho, têm que ouvir o nome de Jesus. No 4, ele vai dizer que eu te glorifiquei na terra. E como que Jesus glorifica Deus na terra? Fazendo as obras do Pai, fazendo os milagres, os sinais, os prodígios e anunciando o reino dos céus. A maior mensagem de Jesus era: arrependei-vos. E nós vemos aqui no 6, fiz conhecido o teu nome aos filhos dos homens. Jesus ele fez o nome de Deus ser conhecido. Jesus anunciava o tempo todo, ele falava o tempo todo: Pai, Pai, Pai. A única vez que ele troca é no Calvário, é lá na cruz, que ele fala: Deus meu, por que me desamparais? Então Jesus está anunciando o tempo todo o nome do Pai dele. Por quê? Porque ele sabia que se ele glorificasse o Pai, automaticamente ele seria glorificado. Aqui no verso 17 também diz assim: Pai, santifica-os por tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Ele está reafirmando que a palavra de Deus santifica o homem. A palavra de Deus tem poder para santificar o homem. E ele vai dizer aqui no verso 26: e lhe fiz conhecer o teu nome e o farei conhecido. Olha a necessidade de nós tirarmos coisas do nosso meio e colocarmos o nome do Filho, porque através do Filho nós podemos conhecer a Deus. Quando nós vamos lá para a passagem, que também está no Evangelho de João 9, vamos lá para o Evangelho de João 9, vai dizer sobre o cego de nascença. Vamos ler o que está escrito? E quando passava, viu um homem que era cego desde o ventre da sua mãe, e perguntaram os seus discípulos, e disseram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, porém, para que seja vista neles a obra de Deus. É necessário
que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite virá, quando o homem não pode trabalhar. E quando estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quando disse essas palavras, cuspiu no chão e formou o barro com a sua saliva e o esfregou nos olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-se com imersão em Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou a ver. Até aqui. Quando Jesus vem com os discípulos andando pelo caminho, eles dão de cara com o cego. E os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? E Jesus fala: ninguém pecou. Isso aí é para ser manifesto o poder de Deus. E como que Deus queria manifestar o poder dele? Vamos lá, voltando também no Evangelho de João. Lá no primeiro capítulo vai dizer o quê? Vai dizer assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que é o Verbo? O Verbo é a palavra entrando em ação. Então Deus está falando o que para nós? Qual o recado? Olha, a minha palavra está entrando em ação através de Jesus Cristo. Agora não é mais por sombra, agora é por vista. Vocês estão vendo o Verbo entrando em ação. A palavra de Deus entrando em ação através do meu filho. Então, era necessário que Jesus se deparasse com o cego, porque segundo as escrituras de Isaías, só o Messias poderia fazer 4 milagres. Eu não vou falar desses milagres aqui. Era curar o cego, era curar o leproso, era curar o coxo e era... não estou lembrando do outro. Amém. Mas só o Messias poderia fazer esses milagres. Só o Messias, mais ninguém poderia fazer esses milagres. Curar a lepra. Então, quando Jesus ele fala que aquela enfermidade daquele cego era para ser manifesto o poder de Deus, é porque ele queria manifestar que ele era o Messias, que ele era o Verbo em carne entrando em ação. Era por isso que aquele rapaz veio cego a esse mundo, porque só o Messias tinha esse poder. Então ele faz o quê? Ele cospe no chão e ele faz o barro. Qual o significado dele cuspir no chão? Segundo a ciência, nós seres humanos temos glândulas salivárias. São várias, mas tem 3 principais. Uma fica aqui, ó, embaixo do ouvido, a outra fica embaixo da mandíbula e a outra fica na sublingual, embaixo da nossa língua. E essas 3 glândulas são as maiores reprodutoras de saliva. E a saliva ela tem várias funções. Eu não vou falar todas aqui agora. Uma delas é umedecer o alimento para a gente poder engolir, para aquilo não descer seco. E uma das outras funções da saliva, a saliva tem substância dentro dela que elas são curativas. Quando nós escovamos o dente ou por algum motivo a gente machuca a gengiva, né, e faz pequenas rupturas, a saliva tem esse poder curativo. Então, quando Jesus ele cospe, lembrando também que a saliva é composta de 99% de água. Então, quando ele cospe, ele está falando que a palavra dele... Lembra que eu li em João 17, dizendo, santifica na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está dizendo, olha, o Verbo está entrando em ação, a palavra de Deus está entrando em ação para curar a cegueira desse rapaz. Por quê? Porque lá no Éden, Jesus, junto com Deus e o Espírito Santo, eles falam assim, vamos e façamos o homem. Quando Deus faz o homem, tá os 3 juntos na formação do barro, eles fizeram o barro, mas o barro não estava com vida. Quando eles terminaram, o barro ainda não tinha vida. Para o barro ter vida, Deus teve que tirar algo dele, porque só ele é a vida. Então ele tira algo dele e sopra nas narinas do homem.
ele tira a vida que tem nele e sopra dentro do homem. Só aí o homem tem vida. Então o barro, sem a manifestação do poder de Deus, ele continua só o barro. Então quando Jesus libera a saliva, é porque ele está falando, eu tenho o poder de refazer o homem. Eu tenho o poder de reconstruir aquilo que eu fiz lá no princípio de tudo. Então Deus ali, ele está liberando a palavra através da saliva. Aquilo que sai de dentro dele está entrando agora para ser manifesto o poder de Deus. A saliva é simplesmente a palavra de Deus em ação. E o barro é o homem. O poder da cura não está no barro, porque o barro é o homem que precisa ser curado. Então, quando Cristo ele passa o barro ali com a saliva no homem, ele manda o homem se lavar no tanque de Siloé. A cura não é feita 100% na frente dos discípulos. Na frente dos discípulos é o movimento da saliva com o barro. Era Jesus falando para os discípulos, olha, eu estou dando a vocês poder através da minha palavra para vocês curar qualquer enfermidade no homem. Para vocês libertar o homem do pecado. Através da minha saliva, através da minha palavra, eu estou dando poder para vocês manifestar o meu poder. É isso que está acontecendo. Então, quando o homem vai até o tanque de Siloé, a Bíblia diz no aramaico, eu estou olhando no aramaico, que ele tinha que mergulhar por imersão, ele tinha que mergulhar. Quando ele mergulha no tanque de Siloé, a palavra Siloé tem um significado. Siloé quer dizer o enviado. E para os judeus, o nome tinha muita importância. O significado do nome tinha muita importância. Então, eles não quiseram deixar a escama cair dos olhos dele. Ali Jesus cura um cego, mas os outros continuam cegos. Porque se eles observassem onde o homem mergulhou, estava dizendo o enviado curou o cego. Entendeu? Então, aquele homem, ele vai até o tanque. Por que a necessidade dele ir até o tanque? Por que Jesus mandou ele até o tanque? Lembrando que a cura não está no tanque. O tanque não tem poder de cura. O tanque não tem nenhum poder milagroso. O milagre está no nome de Jesus. Jesus manda aquele homem até o tanque pelo seguinte: quando os judeus são levados em cativeiro para a Babilônia, quando eles voltam o quê? Porque eles voltam e eles começam a proteger a lei. Antes, a lei servia para proteger eles. A lei era para eles não pecarem contra Deus. A lei era para manter o homem vivo, o judeu, o hebreu, o israelita vivo. Mas conforme eles pecaram, eles vão em cativeiro para a Babilônia. Quando eles voltam, eles não são mais cercados pela lei. Eles começam a cercar a lei com medo deles voltarem para o cativeiro. Então, o que eles fazem agora? Antes deles fazer qualquer ritual, qualquer oferenda, qualquer oferta, eles agora estão com o costume de mergulhar numa água limpa para poder ficar purificado. E a Bíblia vai dizer que essa cura, mais na frente eu não li, mas se você acabar de ler no Evangelho de João, está escrito lá, vai dizer que o cego foi curado no sábado. Eu já vou explicar o significado do sábado. E o cego vai ser curado também na festa dos tabernáculos. Então, o que está acontecendo ali? Vou explicar também. Os judeus vão até aquele tanque para poder ter o ato de purificação. Por quê? Porque eles tinha 3 festas obrigatórias para os judeus homens, né? São várias festas dentro do território de Israel. São várias festas anuais, mas existem 3 principais, que é a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. Então, todo judeu, quando subia para participar da festa da Páscoa, ficava até a festa de Pentecoste e depois participava da festa dos tabernáculos. Então, conforme muitos peregrinos subiram para participar da festa da Páscoa, os judeus, com medo de contaminação, o que eles faziam? Eles mergulhavam no tanque de Siloé, para eles poderem ficarem purificados, devido aos gentios, para eles não poderem se contaminar com aqueles homens.
Então, quando Jesus manda aquele homem até o tanque de Siloé, é porque aquilo ali foi proposital. Jesus queria mostrar para aqueles homens que o enviado estava tabernaculando entre eles. Lembra que aquele homem foi curado na festa dos tabernáculos? Que era uma festa onde os judeus lá no Egito moravam em cabanas, em tendas. Quando eles entraram dentro da terra prometida, eles toda vez, uma vez por ano, deveriam sair de suas casas, ficar em cabanas, em tendas, para que seus filhos soubessem que teve um Deus que protegeu eles sem muro, sem nada, e o Deus estava tabernaculando no meio deles. Então tudo ali estava dizendo que o Messias estava com eles. O tanque de Siloé, o enviado, a festa dos tabernáculos, Deus tabernaculando no meio deles. Então, por isso, Jesus manda aquele homem ali, porque ali estavam os fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, porque eles tinham mania de mergulhar naquela água ali. Então, por isso, Jesus manda ele até o tanque. O tanque não tem poder nenhum. E quando ele lava, ele mergulha, ele não lava, ele mergulha, ele fica curado. E depois vão perguntar a ele, quem te curou? Aí ele vai falar... Antes de perguntar quem te curou, ele vai falar, como isso aconteceu? Aí ele vai falar, o homem chamado Jesus, olha só o nome de Jesus. Antes dele falar como aconteceu, ele vai pronunciar o nome de Jesus. Um homem chamado Jesus cuspiu, fez barro e passou nos meus olhos. Aí eles vão começar a falar, ué, mas ele fez isso no dia de sábado? Além dessa cura ter sido no tanque de Siloé, de ter o barro, o cuspe e ter o tabernáculos, essa cura também foi no dia de sábado. Sábado não poderia haver cura, nem trabalho, porque, segundo a tradição judaica, amassar o barro no sábado era pecado. E os fariseus vão começar a falar, ué, ele não poderia fazer isso se Jesus não vem da parte de Deus, porque ele amassou o barro no dia do sábado, no sabá. E Jesus, ele estava mostrando ali que ele tinha poder para curar no sábado, abrir a vista aos cegos, e aqueles homens estavam negando que Jesus era o Messias. Então, qual é o significado disso tudo que eu estou falando com vocês? Olha a importância de nós termos intimidade com a palavra, de nós compreendermos que Jesus, ele era o enviado. Olha a importância de nós pronunciarmos o nome de Jesus. Por isso que Satanás quer acabar com o nome de Jesus na igreja. E ele coloca várias coisas, tapete vermelho. Ele começa a colocar, as pessoas começam a colocar rosa, ungida, começam a colocar várias coisas. Por quê? Porque isso é projeto de Satanás. Tirar o nome de Deus do nosso meio. Amém? Eu vou estar falando mais um pouco sobre isso no vídeo 2. Amém? Como eu estou iniciando agora, perdoa aí algumas coisas que às vezes a gente gagueja, fala alguma coisa errada. Mas o meu intuito aqui, no começo desse canal, é falar do nome de Jesus. Fique na paz.